Você acha realmente que nós iríamos sossobrar? É manter a facção A, que está no poder aí há milênios, eles são ruins, sem vergonha. Falando em ataque, o que vocês podem falar pra gente sobre um possível conflito mundial, que é o que todo mundo não quer, mas que a gente estava conversando antes aqui, parece que não tá tão bom assim. Então, Ou que finge que não quer. Não é? Os líderes. Eles... na verdade, assim, o conflito mundial, muita gente ganha muito. Foi assim que uma grande potência se fez, né, em cima de armas, tá certo? E alimentou a segunda GG justamente para vender muito, né? Que a gente foi estudar a história a fundo, foi isso que aconteceu. Então, o que a gente percebe, né? A Shell falou que nós temos 3 caminhos. O primeiro caminho é dar uma guinada de 180 graus e rumarmos agora para a nova terra, todo mundo feliz e saltitante. É o que ela menos acredita que vai acontecer nesse momento. Infelizmente. O segundo caminho é manter a facção A, que está no poder aí há milênios. Eles são ruins e sem vergonhas, mas não são, no entanto. Porque a gente existe por causa deles, concordam? Eles não frearam a expansão de consciência de milhões de humanos. Certo? A facção B é a facção da NOM, a Nova Ordem Mundial. E eles estão falando, os membros já falam, assim, não tem mais medo nenhum, né? A gente percebe aí primeiros ministros e presidentes já falando em Nova Ordem Mundial, que são da facção B. Eles são violentos, egoístas e tudo. Esses caras podem criar alguma coisa mais séria, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do kill switch. Kill switch seria o botão de... que os Estados Unidos inativa. De desligar de emergência. É o botão de desligar de emergência de todas as armas dos aliados deles. É isso mesmo. Tá, né? Então, o kill switch está lá. Exatamente. Isso é uma realidade. É verdade. É uma realidade. Então, vejam o poder que existe na mão, né, de algumas pessoas. E é assustador. O que a Shell falou foi o seguinte, né? A facção B está sendo eleita. Nós temos na Itália, temos em Portugal, na Alemanha cresceram pra caramba, a Hungria sempre foi, tá lá, o Putin está lá, agora na América, né? Nós temos aqui na Argentina e tal. Temos no Oriente também. Então, se é por eleição, é a humanidade que está votando, é a opção da humanidade, concordam? Uhum. Então, os humanos que estão prontos para a regeneração serão retirados daqui, animais e vegetação serão extintos ao longo do tempo e nós viramos Mad Max. Nós, quem ficar, né? Vira Mad Max por 900 anos, porque é o prazo máximo de existência nesse status. Eu vou ser muito honesta com vocês, eu acho que nós vamos chegar no limite e aí vai ter alguma coisa. Nós vamos dizer não. Um limite, assim, no limite da violência. Da violência, mas assim, em poucos anos, isso, em questão de 10 anos. Eu acho que sim, 25 a 30 vai ser muito intenso. Vai ser muito intenso. A gente está vendo, a africana na live dos mentores do ano passado com a gente, né? Uhum. Ela falou, o ano vai ser diferente. A Margarida falou, o que é diferente? Ela falou, diferente. Né? Vamos combinar, esse ano não tem nada de igual, concordam ou não? Né? O patrimônio mundial da democracia está prendendo pessoas que falam o oposto ao que eles querem. Então, o que você está falando, através da Shelian, inclusive, seria então que antes de melhorar... Vai piorar muito. Tudo vai piorar muito, porque isso meio que um clichê. Olha, uma coisa que não foi ela que falou, foi o Akhenaton, que é um comandante estelar mesmo da nave Chandra, o comandante é o Akhenaton. Uhum. Tem nada a ver com Akhenaton, tá? É Akhenaton o nome dele. Akhenaton. Ele falou o seguinte, né? Que se a facção B tomar o poder... virá sim, porque lógico, né? Você fecha o banco, as pessoas cadê meu dinheiro? As pessoas vão para cima do banco. Acabou comida, né? Vai roubar, vai ter aquela coisa de desespero, aqueles carros parados na estrada que não vão chegar a lugar nenhum, né? É o desespero. Então, conflito civil. Conflito civil, nós colocamos na rua quem está treinado para isso, para pacar e tal. Então, todo mundo entra em estado de sítio, toque de recolher, blá, 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 blá. Aí, peraí, vamos resolver tudo, vai ser um governo mundial único, que assim todos somos mais fortes. Inicialmente, vai ter esse impacto violento na vida de todo mundo. Depois, a vida vai ser tão boa como nunca esteve. A gente chipado, a gente drogado, tudo pode, entendeu? E a gente vai achar que nós nunca vivemos tão bem. Totalmente vampirizados, totalmente manietados mentalmente e iludidos. Quer dizer,
eles querem, as forças trevosas desencarnadas, eles nos querem vibrando nessas energias mais baixas, porque eles se alimentam delas. E tem uma agenda interessante que já está acontecendo há uns 15, uns 20 anos, mais ou menos, pelo menos, né? De reduzirem ou rebaixarem bastante o nível de ensino no Brasil, por exemplo, em Sim. outros locais da América do Sul. As faculdades foram compradas pelas Ásia. Sim. Então, lá, eles vêm para cá, compram todas as faculdades, tornam as faculdades técnicas, para que só exista técnico e não, né, os graduados e tudo mais. Por quê? Mandam embora a maior parte dos mestres e doutores, não dão incentivo dessas faculdades, e eles geram o quê? Uma massa não pensante, ou que pensa, mas de uma maneira mais rasa, né? Eles não querem criar pensadores no Brasil, não querem inventores, que eles inventem coisas, criem coisas novas, que aumente a nossa tecnologia, ou seja, que sejamos ainda esse país de agricultura que vai ser a nossa única base e de minérios que eles vão poder explorar e fontes de água e etc. Quer dizer, já existe uma agenda para que nós pensemos menos, que está se formando. Eles formam isso por 20, 25 anos e depois disso fica muito difícil reverter, porque são gerações que eles estão alterando. Vamos lá. Mas não é global isso? Será que... Então, mas a América Latina tem uma coisa. A América Latina, até pela energia Atlante, nós temos agora a ciência provou o que eu venho falando há mais de 20 anos, né? Mediunidade, paranormalidade é genética. Eu falo isso há mais de 20 anos. Provou mesmo. Provou, né? Nós, Atlantes, que estamos na América Latina, somos paranormal e mediunicamente muito mais do que os outros. Então, se eu achato você culturalmente, você não vai ter cabeça para pensar no sexo dos anjos. Ei, anjo, aquele negócio, vai na igreja e rezo. Eu amarro você culturalmente para que você não pense, você não sonhe. Um dos países que mais se estuda e treina mediunidade e paranormalidade é o Brasil. Aqui, muita gente estuda mediunidade. A paranormalidade que está vindo agora com mais ênfase, né? Embora os russos já tenham bastante desenvolvido isso, os alemães e tudo mais. Mas eles querem dificultar esse caminho que nós temos de acesso ao mais alto, não é? Que é o nosso forte. Tem um professor doutor de línguas latinas peruano, que inclusive de origem inca mesmo. Ele fala, né? As línguas latinas foram moldadas para o lado esquerdo do cérebro não se desenvolver. O cara é professor doutor, essa é a tese dele. A gente esteve em Curitiba e ficamos 4 ou 5 horas conversando os dois. E ele falou, eu provo para você. Isso foi feito propositadamente. E existe, não existe? Não viu que quem fala, o cara daquele filme, Emília Pérez, que a língua espanhola é de pessoas pobres. Fala espanhol quem é pobre. Esse é o conceito do francês. Ele é francês, ele fez o filme Emília Pérez, é um filme baseado, é uma história passada no México, sem um único ator mexicano, não é? E ele falou isso, quem fala espanhol não é inteligente, não pensa. Que coisa, mas nós estamos falando isso então, contra as línguas hebraico, as línguas aramaico, as línguas mães, né, que eles são mais complexas e têm o aspecto do mantra e tudo mais, né? O sânscrito e etc. Sânscrito, exatamente. Então, você veja a Índia. A Índia tem mais de 1,5 bilhão de habitantes. Então, acho que 1,8 bilhão, alguma coisa assim. Veja o desenvolvimento tecnológico que a Índia teve. É extraordinário, se a gente for ver, comparativamente a Índia e o Brasil, né? Guardadas as devidas proporções, porque lá você tem um número de pessoas muito maior do que aqui, mas existe uma casta que teve um desenvolvimento tecnológico extraordinário, exponencial. A mesma coisa da China. A China está lá no cantinho dela, com seu trabalhinho escravo, mas vocês viram os últimos, em 3 dias, eles publicaram 3 avanços absurdos tecnológicos. Hoje eu vi um amigo meu que mandou para mim um professor que é um androide dando aula numa classe da China. Ele entra e ele dá aula para as crianças. É um androide, é um robô. Então, você fala, mas puxa, né? E eles lá são povos milenares.
Há 7.000 anos atrás, a Índia já tinha prédios de 3 andares com encanamento. 7.000 anos atrás. A gente nem existia no contexto. Então, percebam como nós estamos aqui amarrados numa cultura que nós importamos, que importaram e que a gente reza uma cartilha que não é nossa, porque se nós abrirmos a nossa brasilidade, o nosso DNA atlante, ninguém segura o Brasil. A América Latina inteira é formada por um DNA dos deuses. E tem muita coisa que a gente pode usar e a gente não usa. Aí você pega um gênio aqui e fala, ah, meu Deus. Não, gente, isso é o normal do brasileiro. Então imagina quantos paranormais e médiuns de cura você não tem aí nas benzedeiras, nos banhinhos de... Sabe, estão ali quietinhos. O nosso país é único. E tem uma coisa também que eu acho que nós precisamos olhar todos os lados da história, né? Embora existam muitos problemas e tudo mais, estudando muito sobre a hipnose em nível profundo, para casos de ufologia, por exemplo, aí já trazendo os nossos amigos extraterrestres, nós temos dezenas de milhares de pessoas que vieram de outros planetas. E não só por problemas kármicos, mas como missionários, sentindo-se no dever de ajudar o planeta Terra. Eles não têm essa consciência, a maior parte veio para cá e perdeu a consciência, como nós sabemos, nós esquecemos. Mas todas elas têm esse senso de buscar. Quando eu falei do vazio, eu vejo muito isso. Eu vejo que as pessoas elas têm uma noção de que elas precisam fazer alguma coisa, de que tem algo dentro delas em potencial que elas precisam fazer. E eu vejo isso em todas as partes do mundo das pessoas que me procuram. E elas têm essa noção, só precisam de um direcionamento. Então, se você começa a direcionar e a trazer a pessoa para a espiritualidade, a trazer a pessoa para o sistema energético, para conhecer si mesmo nos seus 7 corpos, conhecer o seu nível, né, de consciência, de mediunidade, de autoconhecimento, de conhecimento e etc., você vê que essas pessoas, elas falam, nossa, mas eu sempre senti isso, eu sempre senti que eu tinha alguma coisa para fazer. Então tem esse lado também, que tem muita gente vindo ao socorro, lógico. As pessoas têm que se desenvolver e provar que vieram aqui para fazer isso. Mas a gente fala, né, do estágio que nós tivemos em Iparian e tudo mais, que nós relembramos em alguns processos iniciáticos que nós tivemos. Eu me vi em nuvens e eu me vi treinando no planeta da Shelian. Eu tinha outras funções lá e que eu vim para cá e ela falou para mim, você tem que fazer isso aqui. O seu dever aqui é esse. E eu falei, gente, olha que máximo. E isso dá um sentido para a vida. Então, imagino que como eu, como a Mônica, não que sejamos nem especiais e nem melhores, muito pelo contrário, muito devedoras até, né? Mas que tem todo um aspecto que nós temos que desenvolver aqui na Terra. Então, mesmo que a gente não saiba, tem pessoas ocultas, milhares de pessoas que estão trabalhando no sistema energético do planeta, em limpezas, trabalhando com os dragões, a gente viu, eles estão fazendo limpezas de oceanos, limpezas em pontos, em chakras da Terra, né, em portais, impedindo que certos seres entrem em portais do planeta. Nós percebemos como isso está sendo além da nossa galáxia e até além do nosso universo, que estão vindo em socorro da Terra. De onde foi que você falou que você lembrou o nome? Iparian. Iparian, o planeta da Shell. Entendi. E eu achei, foi um momento para mim muito especial e que assim foi comovente para mim, porque ele só me deu a certeza daquilo que eu já tinha intuição, que eu tinha que fazer algo. E eu sempre fui muito idealista, sempre, desde pequenininha. Então você vê que você já traz alguma coisa, você só não sabe o que é. E você tem que começar a desenvolver a sua intuição para que você perceba o que você veio fazer. Não é? Tem uma coisa que a gente fica só focando no horror que vai acontecer, né?
Mas do ano passado para cá, começaram a nascer crianças extremamente alegres, elas sorridentes. Eu tenho um sobrinho neto que vai fazer 1 aninho, que a primeira coisa que tem que fazer de manhã com ele é colocá-lo para ver o nascer do sol. Ele chora de alegria, ele sorri, ele manda brasinho. Então, você acha realmente que nós sobraríamos e mandava essas crianças para cá para quê? Para judiar delas? Essas crianças são luz pura. Elas trazem dentro delas uma certeza. Por isso que elas são alegres. Elas têm um porquê. Agora, de 25, esse ano nascem 250 mil pleiadianos, espíritos muito mais avançados do que nós. 27 nascem mais 250 mil. E até 2030 nascem mais 500 mil, vão ser 1 milhão de pleiadianos, são crianças diamantes. Você acha realmente que nós iríamos sossobrar e eles iam mandar essas crianças para cá para quê? Só para já lá, vamos viver no campo de concentração? Claro que não. Eu não acredito em hipótese alguma que a gente vai sossobrar. A gente vai ter que aprender a trabalhar como grupo, a trabalhar como família, a dar valor ao que de valor tem. Mas eu, francamente, não tenho o menor receio de que a Terra se torne uma Mad Max. A gente vai para a Nova Terra. Porque o espaço não investiria tantos espíritos missionários não viriam para cá com a alegria que chegam se eles não tivessem uma boa notícia. Se eles não soubessem do resultado. Então, quando eu vejo as pessoas desesperadas, eu falo, para e pensa. Olha para as crianças, olha para elas. Principalmente as que nasceram do ano passado para cá. Elas têm algum segredo muito bom que faz com que elas sejam leves, suaves e sorridentes. Eu acho que elas não sabem o que vão passar. Claro que sabem. Nós também, nós 4 sabíamos o que íamos enfrentar quando a gente pediu para reencarnar. Agora, nós não nascemos sorrindo. É que nós somos da primeira onda, né? A nós não onda que veio abrir caminho. Isso, nós somos da turma que veio para dar cara a tapa, né? Agora, essa molecada, eles estão chegando com... Eles têm uma certeza dentro deles que faz com que eles sejam espontaneamente felizes. E isso, para mim, confirma que nós emigraremos para a Nova Terra, sem dúvida nenhuma. Pode acontecer o conflito. O hemisfério norte vai sofrer bastante mesmo. Eles têm muito karma para saudar. Nós, brasileiros, temos muito karma. Foi uma das piores escravidões que nós matamos os índios, destruímos os animais, destruímos a terra. Pelo menos as queimadas do ano passado, pelo amor de Deus, que é aquilo, né? O Amazonas seco. Nós amamos o Amazonas, né? A morte de milhões de animais, de botos. Quer dizer, nós brasileiros vamos ter que aprender a dar valor ao que nós recebemos de graça, né? Mas isso não quer dizer que estejamos todos caminhando para o cadafausto. Esse cadafausto não vai existir, pelo menos para aqueles que agarrarem a bandeira da fraternidade e procurarem fazer a diferença.